E aí, pessoal, aqui é o Jack, tudo bom? Uma boa noite. Você está no Estratégia de Guerra Lives Diárias para Homens de Verdade e é uma alegria muito grande. Hoje eu quero falar para você, quero fazer algumas perguntas. Vou colocar o título aqui. 10 perguntas a serem feitas antes de pedir ajuda a um pastor da internet. É bem isso que eu quero falar com vocês. São 10 perguntas a serem feitas antes de você pedir ajuda aí para alguém da internet, de um pastor, né? Tem muito isso, né? A pessoa quer a ajuda do pastor da internet. Porque a internet hoje em dia ela é a nova televisão, né? Então, você vê a gente numa tela, assim, você fica às vezes muito empolgado, né? Nossa, esse pastor aí é famoso, né? Não é nada porcaria nenhuma, entendeu? Então, algumas perguntas que eu acredito que você deveria fazer, cara. E às vezes a maioria dessas perguntas aqui são perguntas que eu faço para pessoas que vêm pedindo ajuda aqui, entendeu? Vêm às vezes abrindo peito, já contando pecado, contando história terrível, né? E eu acredito que tem algumas perguntas que deveriam ser feitas para esse pessoal, não desprezando, não menosprezando ninguém, mas eu acho que algumas perguntas deveriam ser feitas, tá bom? Vão chegando aí, gente. Vão compartilhando essa live com o maior número de pessoas. Ontem nós tivemos uma live sensacional com o pastor Daniel, né? Pastor Daniel Duarte. Olha lá depois, olha a live de ontem, né? Tem no meu YouTube, ela tá no YouTube, ela tá aqui no Instagram e foi sensacional, cara. Foi demais, foi muito bom. Muito, muito bom. O Daniel, pastor Daniel foi aquele cara que me guiou para Jesus, homem de Deus, e é uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Vão chegando aí, gente. Um abraço, pessoal. Um abraço. Caveira de Cristo. Que é isso, hein? O pessoal é ribonocleico mesmo, né? Caveira de Cristo. Muito legal. Isso aí. Vão chegando. Foi demais, né, Vasconcelos? A live ontem foi brutal mesmo. Foi demais, cara. Foi demais mesmo. Pastor Daniel é uma benção. Homem de Deus, né? Vão chegando aí, gente. Vão chegando aí. Pessoal meio tímido ainda. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faria para quem me procure, que eu normalmente eu faço, na verdade, normalmente não, eu sempre faço essa pergunta. Pergunta é a seguinte. Primeira pergunta, vai procurar alguém para se aconselhar na internet? Primeira pergunta a ser feita para você. Que igreja tu congrega? Onde tu congrega? Primeiro de tudo, onde tu congrega? Qual local tu congrega? Tá bom? Essa é a primeira pergunta a ser feita. Qual igreja? Onde tu presta conta? Qual local? Daí alguém vai vir, sempre vai vir, né? Um cara vai dizer assim, não, pastor, eu congrego na igreja de Jesus. Tá bom, que bom, que bom. Pensei que era na igreja do Satanás. Eu estou perguntando da igreja local. Tá? Então, a igreja de Jesus é uma, mas existem igrejas locais. É por isso que nós temos a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. São várias igrejas. Não só existe uma. Claro, a igreja como corpo de Cristo, como corpo de Cristo não. A igreja invisível, que é o que os reformadores falavam, sim, só existe uma. Agora, a igreja, ela existe localmente, por isso que tem as 7 igrejas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. As 7 igrejas do Apocalipse. Ou seja, então, primeiro, que igreja tu congrega? Onde tu congrega? Onde, eu vou falar bem a tua linguagem, tá, jovenzinho? Onde tu bate teu ponto? Sei que, nós não vamos para a igreja para bater ponto, eu sei disso. Tu entendeu o que eu tô querendo dizer? Onde tu congrega? Onde tu congrega? Segunda pergunta a ser feita. Quem é o teu pastor? Aí vão dizer, não, porque não existe pastor no Novo Testamento. Como não, champs? E Efésios capítulo 4 é o quê? E Atos capítulo 20, que Paulo manda pastorear o rebanho de Deus. Quem é o bispo, o presbítero,
o pastor, o episcopos, que cuida da tua alma. Ah, é Jesus. Uhum. E o que diz Hebreus? Quando o escritor dos Hebreus fala, que o pastor ele vai dar conta de nós ao Senhor. Quem é que pastoreia a tua alma? Quem pastoreia você? Tá? Então a primeira pergunta, onde tu congrega? Onde tu congrega? Aí vem um rapazinho uma vez aqui e dizendo, não, porque o que é congregar? Eu amo isso, assim, tipo, a gente vive num período onde as pessoas sempre chegam e dizem assim, defina tal coisa, defina congregar, defina isso. Tu fala alguma coisa, ó, temos que viver em santidade. Defina santidade. Tá bom, beleza, santidade. Vocês vem de uma palavra hebraica que quer dizer cortar, é um termo agrícola, é um termo onde você podava a árvore, você estava santificando, você estava tirando, separando. Não é a mesma coisa, é separado, é santificado. Então, daí a gente fala, congrega onde? Defina congregar. Ok. Qual é a igreja que tu faz parte? Quem é o teu pastor? Terceira pergunta que eu faço sempre. Tu já falou com o teu pastor? Já pediu ajuda para ele? Aí as pessoas dizem, não, meu pastor não me entende. Cara, o que tem de pastor burro nesse Brasil? Porque ninguém entende. Ninguém entende. Né? Ninguém tem, ninguém te entende. Eu acredito que vai haver pessoas que não vão entender você. Eu acredito. Eu acredito. Mas eu acredito que vai ter muita gente que quem não entende é tu. Então vamos lá. Tu já falou com o teu pastor? Ou não? Ou na igreja local tu tem uma capa e tu não tá querendo que a tua imagem seja arranhada? Isso é uma pergunta, cara. Quarta. Qual a razão de tu chamar o pastor da internet? Porque é o seguinte, o trabalho de muitos homens aqui, eu vou falar por mim, cara, meu trabalho é um eco. Ou seja, eu trabalho na igreja local e as coisas que acontecem na igreja local eu vou replicando para o mundo, né? E um dos erros meus, já cometi esse erro, né? É pregar para a internet, usar ali o púlpito. Isso no começo do meu ministério eu fiz isso. E quando um irmão chegou para mim e disse assim, pô Jack, o que tu tá pregando para quem, meu? Tu tá falando umas coisas que não faz sentido aqui. Parece que tu tá pregando pra internet. Ou seja, eu tava usando o púlpito, usando a igreja de Jesus para querer mandar um recado, para querer falar. Às vezes, eu já falei, fiz um vídeo sobre isso, né? Quando tu prega para alguém que não tá ali. Então, acontece muito isso, bate em gente que não tá presente, que não tá pregando para aquelas pessoas ali. Então, eu pergunto, cara, qual a razão de tu chamar o pastor da internet? Por que tu não chamou o teu pastor? Qual a razão, cara? Quinto, tu vive de aparência. Tu vive de aparência, tu tá cuidando da tua aparência. Tu tem medo do que vão pensar de ti? É isso? Tem medo do que vão pensar de ti na igreja local? A tua imagem não pode ser arranhada. É isso? Me diz, me conta. Tu vive de aparência, tu tá na igreja, tu é uma benção, né? Canta, prega. Né? Então tem gente que me procura assim e diz, cara, eu tô afundado. Afundado no quê? Tô afundado no pecado, mas eu não posso dizer na igreja. Por quê? Uma vez um rapaz me chamou e disse, não, que eu prego. E às vezes o cara tava vivendo maritalmente com uma menina. E ele pregava. E ele disse, mas toda vez que eu caminho para o púlpito, eu vou pedindo misericórdia. Eu disse, cara, tu é um merda. Tu não tinha que estar pregando. Quem é ensinando, cara? O simples desejo de tu estar vivendo a vida que tu vive e ainda ter desejo de ensinar alguém revela uma influência muito diabólica no teu coração. Ok? Tu devia estar quebrado pelo teu pecado, não devia estar querendo ensinar ninguém. Revela que o guiso da serpente tem feito, tem ecoado dentro do teu coração.
Tu tem dado ouvido ao que a serpente fala. Estranho isso. Ok? 6. Sexta pergunta. Quantos pastores tu procura para abrir o peito? Porque eu notei, uma vez aconteceu um caso aqui na nossa igreja local, de um cara que ele vinha e confessava uma coisinha para um. Daí ele confessava uma coisinha para outro. Aí ele confessava uma coisinha para outro. Aí ele vinha para um pastor. Aí ele vinha para um diácono. E, cara, cada um ele confessava um pouquinho da vida dele. Ele não tinha ninguém que ele abria o peito e dizia, eu sou essa merda. E eu quero que Cristo faça uma obra na minha vida. Porque deixa eu dizer uma coisa pra você, tem saída pra quem é merda. Tem saída. Em Cristo tu pode virar até um adubo. Tá? Então, aí eu pergunto, cara, quantos pastores tu procura para abrir o peito? Você procura várias pessoas? Deixa eu desligar aqui minha impressora aqui. Pera aí. Eu sou old school, né, velho? Faço um esboço aqui, ó. Então, quantos pastores tu procura para abrir o peito? Tu procura várias pessoas. Se olhar o teu inbox, tua caixa aí de mensagens, vai ter... tu vai estar abrindo o peito para um, para outro. Como é que é isso, cara? Sexto. Sétimo. Tu pode ser confrontado. Dá para te confrontar. Dá pra dar com os dois pés no teu peito? Dá pra te explodir? Dá pra te chutar pra cima? Ou não? Ou não? Ou não? Tu procura o cara da internet porque tu acha que ele não vai te chutar pra cima? É isso, meu velho? Tu pode ser confrontado? Né? Então, pô, sabe? Procura que... Tu quer aconselhamento por inbox? É isso? Oitavo. Tu não acha que tu tá tempo demais logado na internet? Sério. Sério. Tu não acha isso? Ó, aqui um irmão aqui, ó, Fábio Renan. Ele botou, meu pastor é meu sogro. Vou usar o teu exemplo, tá, Fábio? Vou usar o teu exemplo. Aí o cara bota assim, meu pastor é meu sogro. Então eu não posso, não estou dizendo que é o teu caso, mas tem gente que faz isso. Não posso falar com fulano porque o fulano é meu sogro. E só descobre que não pode falar com ele quando tem que falar. Não descobre antes. Não descobre antes. Só sabe na hora. Muito conveniente, né? Muito conveniente, né? Ah, não vai dar pra falar. Será, cara? Será que tu não tá fugindo de um confronto? Será que o que tu tá fazendo não é literalmente fugir do embate? Será que a tua fuga do encontro pessoal não é uma fuga de Jesus? Seguindo. Então, oitava pergunta que tu tem que responder, tu não tá tempo demais logado. Porque, cara, como que tu não tem tempo com pessoas do mundo físico? Né? Não vou falar mundo real, porque a internet ela faz parte do mundo real. Mas por que tu não... Será que tu não tá procurando alguém na internet porque tu tá passando muito tempo na internet? Né? Será? Será que tu não tá muito tempo na internet? Daí tu tá tanto tempo na internet. Cara, o cara chegou pra mim dizendo assim, pastor, o que eu tenho tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Aí eu cheguei pra ele assim, cara, seguinte, então assim, faz o seguinte, nesse momento, acaba com a tua conta no Instagram. Como assim? Acabar? Agora? Sim. Acaba com a tua conta. Nunca mais volta pro Instagram. Acaba ela agora. Acaba. Acaba. Bora. Bora. Fecha essa bosta aí, cara. Nono. E se tu precisar de disciplina eclesiástica? Como que vai ser? Como que vai ser? Se tu vai confessar um pecado pra alguém na internet, aí tá, beleza, o que aconteceu precisa de disciplina. Como que tu vai ser disciplinado na internet? Como que tu vai ser disciplinado? A igreja local tem que disciplinar os seus membros. Como que tu vai ser disciplinado? Quem vai te acompanhar? Por exemplo, a igreja que eu pastoreio aqui, em Porto Alegre,
Quando um membro está em disciplina, a primeira coisa que vai ocorrer, ele vai ter uma reunião semanal com ou um presbítero ou com um líder de GC, que são os grupos de conexão. Ele vai ter um encontro semanal, ele não vai poder mais faltar culto por razão nenhuma, né? Não deveria estar faltando culto, mas agora requer muito mais. A gente não está empurrando ele para fora, nós estamos puxando ele para dentro. Ele vai ter um encontro semanal, vai ser estudado as bases da fé cristã, vai ser repassado com ele ou 10 mandamentos, ou credo apostólico, ou oração do Pai Nosso. Vai ser falado mais sobre os pecados, ele vai prestar conta de forma mais perto, né? E provavelmente ele vai ser afastado dos trabalhos dele, ele vai continuar participando da ceia, mas ele vai ser disciplinado. Na maioria dos casos, nós não anunciamos, né? Então não há necessidade quando o caso não é público e quando não é um obreiro, tá bom? Então, eu pergunto, e se tu precisar de disciplina eclesiástica, quem vai te disciplinar? Qual igreja tu vai ser disciplinado? Vou além, e se tu precisar de exclusão, excomunhão, quem vai te excomungar? É o pastor da internet. É isso, cara. 10ª e última pergunta. Quem vai andar contigo diariamente? Quem? Quem vai andar contigo diariamente? O pastor da internet ou o teu pastor local? Quem? Ó, o rapaz botou aqui, ó. Aqui na igreja que meu sogro é pastor, quando disciplinado a pessoa sai da igreja. Então, dependendo da igreja, né? Então, assim, eu não conheço os casos a fundo. Então, para mim é complicado opinar, falar, né? Mas eu pergunto para ti, cara. Sabe? Quem vai andar contigo diariamente? Quem vai? O pastor da internet ou o teu pastor local? Quando faltar comida na tua casa, o pastor da internet vai te mandar comida? Quando tua família estiver no hospital, quem vai te visitar? É o David Leonardo? É ele? Sabe? É ele? É o meu amigo Anderson Silva? Sou eu que vou te visitar? Quando morrer um parente teu, quem vai pregar no enterro? Vai ser o Hernandes Dias Lopes? Vai ser Augusto Nicodemos? Quem vai pregar quando morrer alguém, um parente teu? Eu encerro dizendo que é na igreja local que encontramos Jesus. Paulo ele faz aquela analogia do corpo na primeira carta aos Coríntios, e muitas pessoas têm a tendência de dizer que a igreja mundial é o corpo de Cristo. Tudo bem, mas ali em 1 Coríntios, o corpo de Cristo é a igreja local. Ali está o corpo de Cristo em sua plenitude, na igreja local. Como diz Bill Hybels, a igreja local é a esperança do mundo. Sabe? Ó, vou dar um exemplo aqui. Vou usar, já que estou mandando pergunta, eu vou responder aqui. Ó. Estou no sertão da Bahia, cidade bem pequena. Só tem igrejas neopentecostais. O que fazer? Vamos lá. Primeiro de tudo, só tem essas igrejas aonde? Qual é a distância de uma igreja bíblica? E aqui bíblica, hoje em dia eu tenho tentado não usar esse termo, porque tem muita gente se promovendo, tá? Dependendo da igreja neopentecostal, congregaria nela, tá? Mas se tem uma boa igreja, por exemplo, tem gente que congrega na nossa igreja que está a 55 quilômetros de distância. Tu está disposto a pegar o teu carro, a andar 50, 60 quilômetros, 70 quilômetros para participar de uma igreja? Segunda coisa que eu perguntaria, se não tem igreja, a pergunta é, tem igreja de Jesus aí? Tem igreja de Jesus, não é perfeito, tá bom? Porque nota bem, cara, a primeira carta aos Coríntios tinha naquela igreja divisão, abuso dos dons, tinha incesto, um cara dormindo com a mulher do pai dele, e em momento algum Paulo manda os caras, tinha irmão processando irmão, briga, bagunça, a ceia era uma bagunça, o culto era uma bagunça. Paulo começa aquela carta dizendo aos santos que estão em Corinto.
Em momento algum, os crentes são mandados sair da igreja ali porque a igreja estava com problemas. A primeira coisa que ocorre hoje em dia quando a igreja está com problema, as pessoas abandonam a igreja local. Então, é complicado, cara. Luta pela tua igreja. Luta, morre pela tua igreja. Morre pela tua igreja. Então, essa pergunta do Alisson tem duas respostas. Primeiro, tu está disposto a procurar uma outra igreja que não seja tão cômoda para ti? Segundo, tu está disposto a ser um plantador de igreja? Porque se eu moro em um local que não tem nenhuma igreja de Jesus, eu sei de uma coisa, ou eu me mudo dali, ou Deus está me chamando para plantar uma igreja. E não necessariamente eu tenho que ser o pastor quando eu planto uma igreja. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja de Colosso, no Novo Testamento, a cidade de Colosso, provavelmente Paulo nunca visitou essa igreja, tá? Ela foi plantada provavelmente por Epáfras. E Epáfras, provavelmente ele chega, ele visita Paulo na cadeia e ele, tá acontecendo isso com a igreja. Paulo recém tinha escrito a carta aos Efésios. Ele tá com aquele assunto muito vivo na cabeça. Ele escreve a carta aos Colossenses, que é basicamente 75% do que está na carta aos Efésios. Tá? Ou seja, o assunto, com certeza, foi escrito no mesmo período de tempo as duas cartas. Ele escreve a carta, entrega para Epáfras e diz assim, lê isso aqui que isso aqui vai resolver. Tá bom? Então essa é a pergunta. Você não precisa ser você não precisa ser um pastor para ser um plantador de igreja. A igreja de Roma, tá? Paulo escreve aquela carta aos Romanos, ela é a carta mais teológica do Novo Testamento. Por quê? Porque aquela igreja não tinha pastor. Tá bom? Então ela não tinha pastor. Então você pode, se você está em algum local que não há igreja, não há. Eu estou falando um local que não há igreja. Saiba que provavelmente Deus chamou você para ou plantar ou fazer parte de uma plantação de igreja. Agora eu te pergunto, está disposto a isso? Abrir mão da tua liberdade? Abrir mão das tuas facilidades? Porque, cara, plantar a igreja envelhece. Pega uma foto minha há 7 anos atrás e compara comigo hoje. Parece meu filho, cara. Ó, o Alisson disse que está a 150 quilômetros, tá, de uma cidade maior. Então, tu tem que ver isso aí, Alisson. Ou tu te muda de lugar, ou tu serve em uma plantação de igreja. Caso não tenha nenhuma igreja de Jesus aí. Bom, o cara perguntou aqui sobre pregar em velório. Enfim, cara, tem que pregar o evangelho. Tá bom? Então tá, ó, a outra colocou aqui, ó. O problema é se a pessoa não tem carro e nem condições de ir numa igreja bíblica. Tem que congregar em outra só para não ser um desigrejado. Como eu disse, se ela vai para uma outra igreja que não é igreja, é uma seita, ela não vai congregar nesse lugar, tá bom? Então ela vai começar uma igreja, não como um bando de alienado, não como um bando de louquinho que quer começar uma igreja e acha que eles são a única igreja da cidade. São os bíblicos, sabe? Foge desses caras, tá bom? Normalmente eles têm uma tradução bíblica radical, que é só aquela tradução. Eles têm um jeito meio estranho. Cuidado, tá bom? Cuide-se com os isolacionistas. Tá bom, gente? Então, assim, pensem nisso. Pensem nisso que eu tô falando. Ou se muda, ou... Não. Jack, essa igreja, ela não é uma... Ela é uma igreja doente, mas ela ainda é uma igreja de Deus. Porque a igreja ela tem níveis de saúde. Mais saudável e menos saudável. A igreja de Jesus possui igrejas que não estão tão saudáveis, mas são igrejas de Jesus. Então tu tem que discernir isso, tá bom? Vou fazer o seguinte para vocês. Amanhã, pela manhã, eu tenho uma live aqui às 10 da manhã. Eu vou falar para vocês sobre as 3 marcas básicas de uma igreja, tá bom? Então, vou fazer melhor assim. Como escolher uma boa igreja, tá bom? Vou falar amanhã pra você sobre isso. Quero encerrar aqui, gente, vamos lá.
Ó, o rapaz está dizendo, cresci vendo o pastor pregar no velório. Ok, correto. Espera-se isso. Às vezes não tem como. Às vezes não tem como o pastor estar presente. Por exemplo, eu preguei no velório da minha avó e eu não era pastor na época. E preguei, tá bom? Então não tem um mandamento bíblico que tem que ser o pastor. Óbvio, espera-se isso dele, né? Vamos. E quando o pastor não dá moral pra ti? Você falta o culto e a pessoa não está nem aí. Isso é uma coisa muito interessante. Porque tem gente que reclama porque eu falto o culto e alguém já veio me encher meu saco. Pô, eu faltei um culto, já tem gente enchendo meu saco. Tem gente que reclama porque falta o culto e ninguém tá nem aí, né? Você acha bacana pensar em congregar em uma outra igreja por isso? Ou ignoro isso? Então assim, cara, o que é dar moral pra ti? Já falou com o teu pastor? Conversar com o teu pastor. Vá, abra o peito pra ele. Pastor, tem sentido isso? Isso tem me deixado triste, entende? Então eu tenho falado exatamente contra isso. Não fala com ele antes. A Bíblia diz: vá ter com o teu irmão. Ó. Pastor, há uns dias venho pensando muito em pregar o evangelho para os moradores de rua em outra cidade, porque aqui onde moro é pequeno e não tem moradores de rua. O que fazer? Cara, prega o evangelho a toda criatura. Anderson, te levanta e prega. O mundo tem que ouvir a tua voz. Ó, voltando de novo aqui. Pastor, mas voltando à pergunta do Alisson. Para a gente plantar uma igreja sem ser pastor, deveríamos ter uma referência para nos orientar, para nos fundamentar, por exemplo. Concordo. Pastor, indica um livro. Tá bom. Vou indicar um livro para vocês. Só um pouquinho. Vem comigo aqui. Vou indicar um livro para vocês sobre plantação de igreja. Deixa eu ver aqui, cara. Ah, eu tenho uma prateleira só sobre plantação de igreja aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Espera aí, cara. Espera aí. Então, o livro que eu indicaria para vocês é esse aqui, ó. Deve estar virado aí para vocês, tá? É do Ed Stetzer, da igreja. Muito bom, né? É do Ed Stetzer, da editora Vida Nova, tá bom? E o nome do livro, eu vou falar aqui, é Plantando Igrejas Missionais, tá bom? Como plantar igrejas bíblicas, saudáveis e relevantes à cultura. Esse aqui é um dos melhores livros sobre plantação de igreja, tá bom? Então, leia esse livro. Eu tenho outros livros para indicar. Eu vou começar a falar mais sobre missão aqui no meu canal, porque o assunto missão e homens, masculinidade e missão, plantação de igreja são os assuntos que mais queimam no meu coração. Tá bom, pessoal? Tá? Amo vocês, quero o bem de vocês e é isso. Tá? Então vamos seguindo aí. Não é que você não vai ser edificado por pastores na internet. Né? Então, cara, eu tô aqui para servir você. Né? Só que uma coisa que não pode acontecer, eu não posso substituir tua experiência na tua igreja local. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Se eu pudesse resumir tudo, seria isso. Tá? Então seria isso. E é isso, cara. Lembretes, entra no meu canal do Telegram lá, Pastor Jack /Clube da Luta, tá bom? Tem um canal do Telegram, você entra, mensagens diárias lá, tem sido uma bênção. Muito bom. Estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, de terça a sexta, às 9 da noite, e sábado às 10 da manhã aqui no Instagram. Então amanhã vai ter live às 10 da manhã, tá bom? Quero falar um pouquinho mais, eu posso ampliar um pouco mais isso, sobre as igrejas, como que você identifica uma igreja, entendeu? Pô, igreja que eu vou congregar. O que é uma igreja, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? Então vamos falar um pouquinho mais. Fica ligado aqui no meu Instagram amanhã às 10 da manhã. Tá bom, pessoal? Outra coisa, se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, tá? Ou seja, é um ministério na internet? É, mas não substitui a igreja local. Mas se você tem sido abençoado, cogite, considere enviar uma oferta para nós. Então você pode procurar uma das nossas contas, tá? Ou o Apoia-se e ser um mantenedor mensal. Se está vendo esse vídeo no YouTube, olha aqui embaixo na descrição. Se está vendo no Instagram, procura a Cata que tu vai achar nossas contas aí. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Nos falamos amanhã pela manhã. Daqui a 12 horas a gente está de volta. Um abraço.